Criada no dia 24 de outubro de 1945, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem o dever de promover a cooperação internacional. Com sede em Nova York, nos Estados Unidos, a organização, há exatos 72 anos, trabalha de acordo com os tratados internacionais assegurando os direitos humanos. Ela foi um marco legal, ou seja, a partir dela, os países passaram a respeitar as liberdades, as individualidades. Então, é um marco muito importante para a conquista dos direitos no mundo inteiro. A gente tem um preconceito, né, que as pessoas utilizam, que os direitos humanos é para defender bandidos e coisas do tipo. Mas a base de todos os nossos direitos são esses, né? Foram a partir da Carta da ONU, que é fundada em 3 pilares. Os direitos individuais, ou seja, a liberdade do indivíduo, a fraternidade, que seria os direitos sociais, né, as pessoas poderem terem direitos a serviços básicos como saúde e educação, e aqueles direitos de natureza coletiva ou difusa, onde todos têm o mesmo direito, por exemplo, meio ambiente. Então, tudo isso é a partir, se consolida, ou seja, todos os países do mundo passam a respeitar isso a partir da Carta. Então, ela é fundamental para a defesa dos direitos. Falando nesse sentido, como é que funciona a questão dos tratados internacionais, então? Então, os tratados dependem, é claro, da aceitação dos países, né? Eles fazem as reuniões, a partir delas eles fazem os debates e aí elaboram um texto base. Esse texto base, os países concordam ou não com ele, e aí aqueles que assinam são os signatários. No Brasil, nós temos 3 tipos, né? Tem um que todos eles têm que ser referendados pelo Congresso Nacional. Um deles passa, os tratados de maneira geral, passa a vigorar como se fosse lei ordinária. Tem aqueles que a gente considera de supralegal, ou seja, estão acima da lei, que são os tratados de direitos humanos. E nós temos ainda uma outra possibilidade, que são os tratados de direitos humanos. Se eles receberem um tratamento especial pelo Congresso, uma votação especial, eles são recepcionados como norma constitucional. Então passa a valer como se fosse a norma mais importante do país. Então, os tratados internacionais, por isso que eles são, né, muito importantes. E, ademais, é importante a gente lembrar também que mesmo aqueles países que não assinam esses tratados internacionais, eles sofrem sanções por não respeitá-los. Então, a própria ONU tem várias, né, medidas que eles podem impor aos países como forma de fazer com que eles possam cumprir esses tratados internacionais. E é exatamente dessa forma que a ONU atua, então, hoje na sociedade mundial, né? São esses tipos de trabalhos também que elas desenvolvem. Isso, exatamente. Com a finalidade máxima da ONU é manter a paz e garantir as liberdades, por vezes alguns países desrespeitam esses direitos e aí eles sofrem sanções. Os mais comuns são os embargos econômicos, né, que impedem esse país de se relacionar economicamente com os outros. A economia fica fraca e aí eles perdem força. Ou então, aí, em casos mais graves, como é o caso, né, das ditaduras que a gente teve ultimamente, como o caso lá no Iraque, onde aí a intervenção é militar. Esses casos são mais raros, são mais difíceis de ocorrerem, mas é a medida extrema. Né? Quando não tem outra medida, eles usam mão dessas intervenções militares. A ONU, as Nações Unidas têm uma dificuldade de entrarem. Por exemplo, vamos pegar hoje o exemplo da Coreia do Norte. É um dos países mais fechados do mundo. É difícil você entrar naquele país, é difícil você ter acesso, as pessoas terem acesso à informação. Então, aí são medidas que vão sendo tomadas aos poucos, né? Você acaba entrando, você vai tendo medidas, vai tentando negociar como uma forma de entrar aos poucos nesse país. Quando essa entrada da ONU, quando esses direitos passam a ser violados de fato, e você não tem abertura, aí essa intervenção passa a ser impositiva, mas enquanto todas as tentativas de diálogo são tentadas antes para que isso seja possível.